Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, para verificar as condições das lavouras de trigo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Gustavo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, é sempre um prazer nosso poder estar contribuindo e auxiliando aí para o nosso agronegócio, para o Notícias Agrícolas. Gustavo, como é que estão os trabalhos de plantio da safra de trigo por aí? Falta muita coisa, já está na reta final, qual que é a situação atual de plantio aí em Ponta Grossa? Não, falta bastante, as áreas plantadas estão iniciadas, porque na realidade a gente estava com falta de água, com falta de chuva, o pessoal esperando a chuva para iniciar o trigo, enquanto fazia cobertura com aveia, enfim, onde não ia plantar o trigo, o pessoal estava dando andamento, mas o trigo esperando as chuvas que aconteceu na semana passada, chuvas mais fortes um pouco em nossa região. E agora, com essas chuvas, as condições ficam boas para o plantio. A expectativa é que esse plantio avance até quando por aí? Eu acredito que vai avançar aí uns 15 dias, mais ou menos, nessa média, mais ou menos. Tivemos locais com chuvas muito boas e outros com a chuva em volumes menores, sabe? Então, em alguns locais a chuva não foi suficiente, mas o produtor não tem mais alternativa, vai fazendo a planta aí, aqueles que optaram, né, por plantar o trigo nesse inverno aí, né, nos Campos Gerais. E aí, Gustavo, até conversando com o pessoal do DERAL, a expectativa para o estado do Paraná é ampliar a área cultivada com trigo. Como é que é essa situação aí em Ponta Grossa, o produtor vai apostar na cultura do trigo esse ano? O produtor acabou acreditando um pouquinho mais no trigo a hora que os preços começaram a reagir, né? A gente vai ter uma área plantada um pouco maior do que a do ano passado, né? Uma perspectiva de clima que transcorra do mesmo modo, né? Mas o produtor, a grande maioria, anda muito desacreditado na questão das culturas de inverno, porque o trigo é uma cultura com muito risco, né? E o produtor não pode, tem que procurar alternativas que sejam rentáveis. A gente tem uma cultura onde a gente trabalha para praticamente empatar, realmente não é o melhor dos mundos para os produtores rurais, né? Até porque geralmente o trigo entra numa questão até mais agronômica, efetivamente, do que uma questão econômica. Mas nesse ano a situação de preços é um pouco mais favorável, né, Gustavo? Qual é que é esse patamar de preços aí na região? Com certeza. A gente fala aí em R$ 1.250 a tonelada do trigo, né? Então a gente, com isso, alguns optaram por entrar no trigo, alguns produtores, inclusive, procurando semente, procurando insumos para poderem apostar no trigo face aos preços que reagiram bem. E aí, Gustavo, você já comentou das perspectivas de clima boa. Como é que está essa expectativa de produção, de produtividade para essa safra? Deve ser uma safra boa por aí? A produção é em torno de 4.500 quilos por hectare seria a estimativa, o que esperam, né? E aí o produtor vai conseguir fazer frente a seus custos. A gente tem a questão daqueles que estão entrando atrasado para prever a produção do trigo, né? Às vezes com custos muito altos frente ao dólar, que está um valor elevado, né? Já aqueles que estavam programados com antecedência conseguiram comprar os insumos com custos menores, então eles têm uma perspectiva melhor. E aí, Gustavo, o que, que a gente pode esperar, pelo menos por enquanto, nos modelos climáticos aí para essa safra, em termos de temperaturas, de chuvas? Deve ser um ano tranquilo para essas lavouras? A gente passa por um período de estiagem. Essa semana nós temos previsão de chuva agora para essa semana, né? Mas é uma perspectiva do inverno seco, e aí, sendo desse modo, a gente tem a perspectiva de uma boa produção. Mas o trigo, efetivamente, a gente vai ter a qualidade no nosso trigo a hora que ele estiver no silo, né, limpo e seco. Então, o trigo, uma chuva num momento inadequado faz com que a gente perca aí boa parte do nosso faturamento. E aí, com esse plantio se estendendo mais alguns dias, quando é que devem se começar as colheitas dessa safra?
As colheitas a gente procura sempre adiantar ao máximo, mas a nossa região é uma região mais fria, né? A gente adiantar ao máximo o plantio para não prejudicar as safras de verão, né? Nós precisamos entrar com a soja o mais breve possível, e até isso vem prejudicando a cultura do trigo, porque alguns anos atrás, com as sojas não tão precoces, a gente tinha mais tempo para tirar o trigo para plantar a soja. Agora, com uma grande produtividade nesse ano, foram as precoces, isso vem acontecendo já há vários anos, né? A gente precisa adiantar o máximo para conseguir implementar a nossa safra lá em setembro, outubro. Gustavo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor essas perspectivas para a safra de trigo aí em Ponta Grossa. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, não, agradecer sempre a oportunidade, deixar o elogio para vocês que são uma voz do agronegócio, né? E os produtores que a gente acredite e invista sempre em nós, invista no agronegócio, que a gente tem certeza de bons resultados. E a briga sempre é grande para que a gente seja valorizado. Eu acho que esse ano a gente tem uma perspectiva que o trigo, as importações diminuam, né? E aí a própria Abratrigo diz que não vai faltar produto, mas eu não sei o que pode acontecer se a gente não tiver o mercado argentino, o mercado paraguaio, o mercado uruguaio. Então a gente pode acreditar que cada vez mais a população está sabendo da importância do produtor rural no seu dia a dia. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra de inverno aí na região. Muito obrigado. Obrigado, grande abraço. O Gustavo Ribas Neto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, no estado do Paraná, conversou com a gente para traçar um panorama das perspectivas para a próxima safra de trigo. Segundo o Gustavo, os trabalhos de plantio já começaram no município e devem se estender dentro dos próximos 15, 20 dias lá na cidade. O Gustavo destacando que a expectativa é de uma área maior cultivada do que na última safra, com o produtor estimulado principalmente pelos preços em alta. Esse bom momento de cotações estimulou até produtores correrem atrás de sementes e insumos em cima da hora do plantio, decidindo apostar nessa safra, já que os preços de momento garantem uma rentabilidade diante da produtividade esperada. O Gustavo comentando expectativa de clima bom, ajudando o desenvolvimento dessas lavouras, e aí uma produtividade satisfatória que, junto com os preços altos, deve garantir uma rentabilidade nessa safra de trigo para o produtor de Ponta Grossa, no Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.